como você mesmo, quantas coisas está trazendo muito mais do passado do que as para o novo. Né? Eu acho que a filosofia, o Nietzsche está certo, uma das grandes tarefas da filosofia é você filosofar com um martelo para auscultar nas coisas da tradição, quando a opacidade forma ídolos. Né? As academias, eu acho, particularmente eu vivo de academia, mas eu acho que isso é uma idolatria desgraçada. As pessoas aqui amam autores. Elas não se deram tão preocupadas com o pensamento, com as coisas, estão preocupadas com autores. Né? Falamos tudo o quê? Platão. Aí se o camarada chega ali com Platão, ele é dono de Platão. Sabe? A outra é dono de Descartes, então é dono de Heidegger. Eu não gosto disso. Eu estou interessado mais nas questões. Você fala assim para mim, eu sou um dionesiano. Não sou não. Mas assim, o problema dele é um problema para mim. Eu estou realmente interessado em pensar. Acho que abarca tudo? Acho que não. Eu tenho ressalvas a isso aqui. Mas tem muita coisa pertinente a isso, cara. Eu acho que é mais interessante você pensar as questões e as coisas a partir dos autores do que reduzir questões e coisas só os autores que você estuda. Senão fica sem idiotice, na verdade, filosofia é um jogo de predileção. Né? Você vê nas academias aí, fulano gosta de. Então, fulano, não fala do fulano, não, cara, que gosta de Wittgenstein. Porra, é inferno, né, cara? Estou interessado. O Hélio, eu queria fazer uma Posso falar uma coisa? Eu repreendi na tua conversa, interessante, Deus, e me parece que Jonas, um judeu, ele resgata exatamente a noção do Deus para o judaísmo. O Deus para o judaísmo, ele não é onipotente. Deus para o judaísmo não era bom, e muito menos no religiosidade. O Deus para o judaísmo era um Deus espiritual, que escolheu um determinado povo, um determinado ponto na terra, e era um Deus que não havia, cada povo lá tinha o seu Deus, suas limitações. E ele intervinha nos assuntos humanos, castigado, encaminhado. Era muito humano, né? Deus, no judaico, era muito humano. Aí você tem uma outra transição, séculos depois, que você tem o Deus da Cabala, que é um Deus mais metafísico, e que você aparece ali como explicar isso metafisicamente. Então tem o Ria, né? Que vem aquela ideia do tzitz, que é exatamente o recolhimento de Deus, né? Para você fazer aparecer o mundo. Isso em diversas questões. Se você, ele ali também não é um presente. Se ele é o absoluto, como é que a totalidade vai se recolher? Essa questão não fica disponível. Tá? Embora apresente um avanço em relação à posição judaica anterior, mas deixa muitas questões em aberto. Aí você tem o Deus cristão. O Deus cristão, ele é um Deus que é um misto disso aí. Porque para se acomodar, então, essa intervenção nos assuntos humanos, então você tem que dividir esse Deus em três: o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. E o Deus Pai e o Deus Filho, ele tem a característica exatamente de que ele veio e sofreu. Quer dizer, isso resgata então essa figura do Deus sofredor. Então, o que eu vejo aqui é que Jonas, ele resgata, não sei se é autor, ele resgata esse Deus judaico temperado pela Kabbalah, tá? Ele se afasta dessa tradição cristã, né? Que até certo ponto, em termos lógicos, é absurdo. 3 pode ser 1, pode ser 3. Mas que o absoluto ele vem se materializar no homem, né? E ele dá uma afeição, ele coloca no final, ele coloca então uma afeição ética, no sentido de que esse Deus judaico, né, que sofre com as pessoas,
que faz parte da humanidade, embora não seja então ele dá uma conotação. Esse aí é o ponto, o único ponto que eu vejo original no pensamento do Jonas. Não sei se você aqui. Cara, assim, eu jamais faria tantas simplificações assim. É uma tremenda simplificação. Porque eu conheço teologia judaica, cara, aquilo é muito complexo, assim. Mas, assim, no universo bíblico, depois das escolas críticas do século XVIII, essa pluralidade de configurações da imagem de Deus, ou, por exemplo, a ideia de que você não tem um monoteísmo pensado metafisicamente, você tem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né, que é Elohim, Elo, que é um Deus que não é nem uno, nem único, nem uno, nem plural ao mesmo tempo. Cara, é uma coisa muito complicada. E o Deus tribal se torna o Deus de toda a humanidade, que acontece paulatinamente no judaísmo. Isso é muito dotado de problema, tanto que 72 nomes, dizem que tem pessoas que defendem 72 deuses e tal. Eu diria assim, é muito complicado o judaísmo. Quando eu leio autores judeus, eu sempre me preocupo em reconstruir minimamente o contexto judaico. Eu citei aqui pouca coisa, mas o Hans Jonas, ele sabe demais judaísmo. Sabe? Não, não sabia como ele. Ele sabe muito de tradição judaica. O Levinas é inacreditável. O Levinas é mais que Jonas, é inacreditável. Os comentários dele aos textos do Talmud são respeitados por rabinos, assim, sérios, assim, até hoje. Então esses caras são muito, eles estão jogando com uma tradição muito rica. Eu diria assim, o Hans Jonas, ele está fazendo filosofia, entende? Como filosofia, ele não está falando como um homem de fé. Ele está tentando trazer a plausibilidade de Deus ser um conceito significativo para o horizonte histórico que é o nosso e para a necessidade ética do niilismo do nosso tempo. Ele não está querendo dizer que você tem que acreditar que Deus seja isso. Ele está querendo dizer que esse mito, assim como Platão, te possibilita inscrever no âmbito conceitual uma exigência significativa com um peso ético absoluto. Para isso, é fácil. Eu estou falando assim como teólogo também, né, de filósofo, mas tradição cristã. E, cara, todo mundo da tradição cristã, tem um francês que comenta o Hans Jonas, que ele fala facilmente, todo mundo da tradição cristã sabe que ele está jogando com um problema que é cristão, a ideia de encarnação. A ideia de encarnação. Mais um problema cristão que eu citei aqui. A ideia de kenosis. A ideia de kenosis, o autoesvaziamento. Levinas fala isso. Os cristãos me ensinaram isso. Para mim, o Deus judaico tem a ver com a kenosis, ele diz lá. Mas o Hans Jonas ele nem cita. Mas é óbvio que ele está jogando com isso. Só que eu diria, cara, que ele está causando um problema extremamente grave para as duas tradições aqui. Tanto na kenosis cristã, quanto na teopatia judaica, de Deus ser afetado pelos impasses da história e tal, ambos pressupõem a preservação da ideia de transcendência. Mas o judaísmo tanto cabalístico quanto não cabalístico, a ideia de transcendência, ainda que não seja metafísica, ela é central em todos. Tanto é assim, fazendo um parêntese, que quem conhece a obra do Dostoiévski, que sabe que ele está fazendo ali um drama extremamente cristão, mas extremamente vinculada a uma parte do cristianismo ortodoxo russo que tem vínculo com o judaísmo. Todo mundo sabe que o grande problema do Deus dele é manter a ideia de transcendência. Mesmo que você não tenha categorias metafísicas, tem que manter ele. O Hans Jonas está fazendo o contrário. É a imanentização absoluta, o único lugar significativo para a filosofia no nosso tempo, falar de Deus com um vínculo ético que é necessário na experiência do niilismo que é a nossa. Isso, cara, para mim é a ousadia das ousadias. Eu comparo ele somente a Nietzsche ao fazer isso, porque Dionísio pressupõe uma crise da transcendência radical. Não conheço outro. Levinas pressupõe a ideia de transcendência, Marion pressupõe a ideia de transcendência, a ideia do último Deus em Heidegger pressupõe uma ideia de transcendência pela ideia de terra. O Hans Jonas é extremamente fiel à ideia de imanência absoluta. Por isso, eu nem citei aqui, ele ressignifica a ideia de transcendência. Ele diz que a transcendência, pensada pela liberdade humana e pela autoexperiência de Deus, da liberdade de Deus, pela liberdade humana, ela é feita quando você, ao decidir algo pelo bem, pela justiça no fato, ele está pensando isso, pelo bem, quando você decide, não só a complexidade evolutiva das relações entre os homens, ela ganha algo, como Deus ganha no seu ser algo que não se perde. Então essa ideia de que Deus vai para além do que ele já era e torna-se outro,
aprimorando o seu processo de autoconhecimento ou autolibertação. Então, quando o homem é justo, Deus se emancipa mais, ele se transcende. Essa ideia, cara, eu vou dizer uma coisa. Quando eu li a primeira vez, eu falei, não é possível que Deus assim, li uma vez, depois, eu falei, cara, ele está pensando nisso, sabe? Ele está pensando nisso. Isso eu acho que não tem espaço para a tradição nem judaica nem cristã. Isso é a obra dele. Com as matrizes judaicas, é isso que eu diria. Com o acento que o judaísmo sempre fez à ética. Sempre fez a história do judaísmo um acento ético. Você quer saber quais são as duas virtudes do judaísmo? Eu tiro aqui de cabeça. Clássicas. Misericórdia de Deus é o povo. Não, é justiça e hospitalidade. Justiça, hospitalidade. Assumir o outro como estrangeiro. Essa é grande justiça. Cara, esse vínculo de que você não pode adorar Yahvé se você não for hospitaleiro, se não for justo. Isso está em toda a tradição judaica. Isso eu acho que é o judaísmo radical dele, que não mais que prescindiu da ideia de transcendência divina. Para mim, isso é a maior ousadia do Hans Jonas no âmbito religioso. Pois é, diante dessa modulação que ele faz, como se pensa a justiça a partir de então? Muito bom, Mike, está aqui, ó, tem que trabalhar isso. Você está pensando no âmbito teológico, do Jonas. Você tem desdobramento, isso aí está na obra dele de outra forma. Eu diria, pela leitura que eu faço, como está escrito lá. Não citei aqui que o Jonas, cara, ele parece muito maniqueísmo, cara. Primeira vez que eu li ele, que eu vi o que ele citou de maniqueísmo, eu falei, cara, ele cita uma obra, que é o texto atribuído a Mani, é o chamado do duplo anímico de Mani, que é o seguinte, aqui no tempo, no espaço, tem o meu eu. Ele compara isso ao livro da vida judaica, olha que loucura. Coisa que não tem nada a ver. Ele consegue conjugar. O que eu faço aqui, o meu eu